A história de Jeffrey Epstein permanece como um dos capítulos criminais mais inquietantes das últimas décadas. Não apenas pelo que ocorreu, mas pela duração, pela conivência silenciosa e pela escassez quase ofensiva de consequências reais. Epstein está morto. Ghislaine Maxwell cumpre pena federal. Mas o ecossistema que sustentava a operação, as pessoas que organizavam agendas, faziam contatos, coordenavam viagens e garantiam que tudo funcionasse sem atritos, em grande parte, seguiu adiante. Muitas vivem hoje de forma confortável, discretas, apostando que o tempo diluirá seus nomes. Entre elas está Sarah Kellen. Registros judiciais, relatórios policiais e depoimentos consistentes de sobreviventes apontam Sarah Kellen como o eixo operacional da rede de Epstein em sua mansão de Palm Beach. Ela controlava horários, coordenava deslocamentos, preparava ambientes e recebia visitantes. Em audiência, uma juíza federal foi explícita ao descrevê-la como participante consciente e criminalmente responsável na conspiração. Mandados de prisão chegaram a ser redigidos. Nenhum foi executado. Nenhuma acusação criminal jamais foi apresentada contra ela. Há, porém, um aspecto de sua trajetória raramente analisado com profundidade. Antes de Palm Beach, antes do jato particular e antes da mansão na El Rio Way, Sarah Kellen foi criada como testemunha de Jeová desde o nascimento. E não saiu da organização por escolha. Foi expulsa aos 22 anos, abruptamente, sem rede de apoio, sem recursos, sem preparação. Pouco tempo depois, ela conheceu Jeffrey Epstein. Se este canal faz parte da sua rotina, inscreva-se e deixe um like. Isso ajuda mais do que parece. Voltemos ao início. Sarah Kellen cresceu na Flórida em um lar profundamente inserido na estrutura das Testemunhas de Jeová. Seus pais eram membros ativos, e toda a sua formação, social, moral e psicológica, ocorreu dentro da organização. Reuniões constantes, serviço de campo regular e um círculo social inteiramente restrito à congregação. Para quem conhece esse ambiente, o padrão é claro. O mundo externo é visto como perigoso, o ensino superior é desencorajado, o pensamento independente é tratado como risco espiritual. A autoridade, dos anciãos locais ao corpo governante, é absoluta. Esse sistema não é acidental. Ele forma indivíduos treinados para subordinar o próprio julgamento à hierarquia. Pessoas que aprendem a associar segurança à obediência e identidade à estrutura. Sarah Kellen foi moldada nesse contexto desde a infância. Aos 17 anos, casou-se com um membro da congregação. O casamento terminou em divórcio após a mudança para o Havaí. E dentro da organização, isso tem consequências previsíveis: comitê judicial, desassociação formal e o ostracismo total. Aos 22 anos, ela estava fora. Sem diploma, sem carreira, sem contatos fora da congregação e sem qualquer preparo para lidar com o mundo que aprendera a temer. Sua mãe relatou posteriormente que soube das viagens da filha porque o ex-marido a notificou do divórcio em um aeroporto. Uma jovem de 22 anos sendo localizada para receber papéis legais em trânsito. A imagem é reveladora. Foi nesse ponto que a operação de Epstein entrou em cena. As circunstâncias exatas do contato inicial não são totalmente documentadas, mas por volta de 1998 ou 1999, Sarah foi contratada como assistente pessoal de um homem apresentado à família como investidor. A descrição era vaga: buscar o que fosse necessário, viajar com frequência, cumprir tarefas. Para alguém recém-expulsa de uma estrutura totalizante, aquilo representava mais do que um emprego. Era a substituição imediata de tudo o que havia sido perdido: hierarquia, regras claras, pertencimento, função. A organização havia treinado uma obediência profunda. Epstein apenas ocupou o lugar da autoridade. Nos anos seguintes, Sarah Kellen ultrapassou rapidamente o papel administrativo. A investigação conduzida pelo Departamento de Polícia de Palm Beach concluiu que ela era o centro logístico da operação criminosa na mansão de Epstein. Testemunhos e documentos indicam que ela coordenava os chamados agendamentos de massagem, organizava viagens,
Atendia ligações, preparava quartos e instruía visitantes. Sobreviventes a identificaram repetidamente. Seu nome aparece dezenas de vezes no julgamento de Maxwell e centenas de vezes nos registros de voo da aeronave de Epstein. Isso define posição, não proximidade ocasional. Ela estava no núcleo da engrenagem. O detetive responsável pelo caso preparou mandados de prisão para Epstein, Sarah Kellen e outros envolvidos. Esses mandados foram assinados e depois neutralizados. Em 2008, um acordo de não persecução federal protegeu Epstein e estendeu imunidade a possíveis co-conspiradores, incluindo Sarah Kellen. Nenhuma audiência pública, nenhuma cooperação exigida, nenhuma explicação. O mandado simplesmente deixou de ter efeito. Advogados das sobreviventes sempre afirmaram que ela era uma das figuras mais facilmente responsabilizáveis do caso. Ainda assim, nunca colaborou. Nunca prestou contas. Na sentença de Maxwell, uma juíza federal voltou a caracterizá-la como participante consciente e criminalmente responsável. Mais uma vez, sem consequência prática. Após a morte de Epstein, Kellen afirmou por meio de representantes que também fora manipulada. Sua mãe ecoou a narrativa, falando em lavagem cerebral. Uma sobrevivente respondeu de forma direta. Ela era adulta e tomou decisões repetidas. Essa é a tensão central do caso. Uma criação em um sistema de autocontrole pode produzir vulnerabilidade real. Mas vulnerabilidade não elimina a agência. Ambas coexistem. Após 2008, Sarah Kellen reconstruiu sua vida sob outro nome. Tornou-se designer de interiores de luxo, circulando entre Nova York e Miami. Visitou Epstein na prisão. Foi vista com ele anos depois. Casou-se com um piloto famoso. Viveu até recentemente sem qualquer repercussão legal. Enquanto isso, pessoas continuam sendo expulsas de organizações de autocontrole, lançadas no mundo sem suporte, exatamente como ela foi. Epstein morreu. Maxwell foi condenada. Sarah Kellen segue livre. Essa é a história por trás da história. E ela ainda não terminou.